Paz do Senhor, meus amados, eu sou o Cabrino Querino, sou candidato a vereador aqui do município. E eu estou gravando esse vídeo para abordar um tema aqui, um assunto muito importante. Nesses últimos dias, pessoas têm me parado nas ruas, como quem não conhece, eu sou cristão evangélico, e tem me abordado o seguinte, que o cristão ele não deve entrar na política. Mas eu deixo esse ponto de interrogação para você. O que você acha? O cristão evangélico, deve ou não deve entrar na política? O que você acha disso? Eu vou falar aqui do meu ponto de vista, mas antes do que tudo, antes de falar, eu quero aqui ler um versículo, uns versículos da parte de Deus para nós, e que se encontra em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que vai dizer o seguinte: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Por que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Graças a Deus. Meus amados, quem é que não conhece a história desse grande homem, José? José, ele foi perseguido pelos próprios irmãos. E ele foi maltratado pelos próprios irmãos. Tentaram contra a vida de José. Até que escolheram vender José. Essa é uma história muito longa. É uma história bastante conhecida pelo povo de Deus. Quem é que não conhece essa história deste grande homem? E por fim do que tudo, apesar de passar tantas perseguições pela própria família, o que é que acontece? Ele acaba virando governador do Egito. Então Deus, ele nos coloca em determinados lugares para que possamos fazer a diferença. Então Deus, ele tem um propósito na vida de cada ser humano. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito diferente na vida de cada um. Porque Deus sabe e Deus conhece a história de cada um. O próprio Jesus, lá no Novo Testamento, quando ele veio à Terra, o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. Então Jesus transforma água em vinho. Quando a própria mãe de Jesus, a Maria, chega para ele e diz que está faltando vinho, acabou o vinho. E ele olha para a própria mãe, para Maria, e diz: Que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então Deus sabia de tudo, o próprio Jesus, o Filho, sabia do propósito que Deus tinha com ele. Então quando Jesus faz o milagre que transforma água em vinho, todos daquela festa ficaram maravilhados com o milagre que Jesus fez, com o vinho de qualidade que Jesus fez. Então, Jesus estava ali, mas ele era a própria diferença. Jesus estava fazendo a diferença. José foi governador do Egito. Faraó colocou José como governador e disse que ele ia governar sobre todo o povo. Então, José fez a diferença. Vários homens da Bíblia fizeram a diferença. Nós vemos o exemplo de Neemias, grande homem, copeiro do rei, que fez a diferença. Homem de Deus, que orava a Deus, que buscava o Senhor e fez a diferença no governo. Neemias fez a grande diferença. E o mais interessante, que Neemias foi um dos maiores exemplos do que é política. Sabe por quê? Porque quando trouxeram a notícia a Neemias que a cidade que seus pais foram enterrados estava derribada, os muros estavam destruídos, as portas estavam arrancadas, Neemias se preocupou com a situação da cidade que seus pais foram sepultados. E quando Neemias se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que o rei pergunta por que o semblante de Neemias estava triste, porque não podia se apresentar diante do rei com semblante de tristeza. E Neemias estava triste
porque ele não aceitava o que estava acontecendo na cidade que seus pais foram sepultados. E estava preocupado com todo o povo. Mas o rei liberou a Neemias para ir lá restaurar a cidade. E Neemias foi restaurar a cidade. Neemias se preocupou. Neemias foi lá, pegou todo o povo. Ele orientou o povo. Ele criou estratégias para restaurar, para edificar os muros, para colocar novas portas. E chamou todo o povo, mulheres, homens, crianças, todo o povo, e ajudou ali na edificação daquela cidade. Exemplos de homens da Bíblia que estavam em determinados lugares fizeram a diferença. Nós vemos outras pessoas, Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando trabalhou para o rei Nabucodonosor, os únicos que não se dobraram, que não se prostraram, foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram penalizados por conta disso. Foram lançados na fornalha de fogo ardente e o rei mandou esquentar 7 vezes mais. Daniel, outro exemplo de grande político, que estava governando ali, estava trabalhando para o rei. E em virtude da obediência a Deus, ele foi colocado na cova dos leões. Mas o próprio rei sabia que Deus ia livrar Daniel na cova dos leões. E no outro dia, ele passou a noite preocupado, no outro dia ele foi olhar. E ele tinha certeza que Deus ia abençoar Daniel e ia dar o livramento na cova dos leões. Como eu disse, Deus coloca em determinados lugares para que possamos fazer a diferença. Mas eu quero dizer para você, cristão evangélico, você que vai para a igreja, qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Qual é o chamado que Deus tem na sua vida? O que Deus mandou você fazer aqui na terra? Deus fez o chamado na minha vida. Eu não abandonei o povo, não. Eu vim de 2 campanhas para vereador, perdi todas as campanhas, mas eu estou aqui lutando com o povo. Se faltar água, eu vou para as ruas com o povo. O que faltar em Riachuelo, eu vou para as ruas com o povo, porque eu sempre estive do lado do povo. Cabrino Querino não abandonou o povo. Nós vemos aí filhos de grandes pessoas que saíram da cidade. A política só gira em torno aqui de famílias grandes, que só tiveram oportunidade para eles. Agora o filho do agricultor não pôde se formar, porque sempre eu dizia para meu pai que o meu maior sonho era ser advogado. Mas eu não me formei em advocacia, eu não me formei, não sou doutor não sou advogado não, mas porque por falta de oportunidade que Cabrino não se formou, viu? E meu pai é um agricultor, minha mãe é uma agricultora, mas meus irmãos nunca tiveram oportunidade assim como eu. E o filho de vocês, você que está ouvindo, tá ouvindo essa mensagem, esse vídeo aqui, me diga qual é a oportunidade que seu filho teve. Mas o filho das grandes famílias que domina a política aqui em nosso município, teve oportunidade e tem sim. Mas estão dizendo por aí que Cabrino não vai ganhar a campanha, porque Cabrino é um liso. Estão dizendo por aí que Cabrino não vai chegar lá como das outras vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha vida é guiada por Deus. Deus quem toma conta da minha vida. Quero dizer, povo de Riachuelo, eu estou com vocês sempre, porque eu defendo as causas sociais e combato a injustiça social, a desigualdade social. E eu moro aqui no bairro Nossa Senhora da Conceição. E quem é que não conhece esse bairro? Quem é que não conhece esse bairro? Esse bairro só é lembrado na época de política. Só é lembrado na época de campanha. Onde está todo mundo aqui dizendo que todo mundo é bom, isso e aquilo, é apertando a mão, é dando carona nos seus carros. Mas quando passa a campanha que ganha, vira as costas para o povo. Agora eu quero que alguém se levanta e diga que eu estou mentindo. Diga que eu estou mentindo. Mas eu sei o que é a dificuldade em nosso município. Cabrino sabe o que é a dificuldade do nosso município. Cabrino sabe a dificuldade do nosso esporte. Sabe por quê? Porque quantas vezes Cabrino, com sua equipe, com adolescentes,
estava lá na porta do ginásio e não podia jogar porque não tinha bola. Quantas vezes Cabrino estava lá na porta do ginásio com a equipe de jovens, com a equipe de adolescentes, procurando um horário para jogar, mas não tinha, porque o horário estava entregue aos grandes. Não foi uma, duas ou três vezes não. Tá aí a turma que sabe. Cabrino, certa vez, agora em outubro agora desse ano, 2020, vai fazer 2 anos que Cabrino colocou na imprensa o descaso da quadra municipal de Riachuelo, que estava caindo, e Deus deu um livramento a nós lá dentro. Eu tenho um vídeo original e coloquei na imprensa, porque o teto caiu e Deus deu um livramento a nós que estava ali naquela hora. Cabrino colocou na imprensa. Faz 2 anos agora, vai fazer 2 anos em outubro de 2020, viu? 2 anos, mas tá lá o valor da obra na placa, olha lá na frente, você passa lá, R$ 177.834,05 para ser entregue agora em março. Cabrino não tá levantando falso nem tá mentindo não. Cabrino tá falando a verdade, mas Cabrino não ganha campanha porque tá liso. Cabrino não tem condições de pagar paredão para rodar com a música dele. Cabrino não tem condições de fazer a música dele ao seu gosto. Cabrino não tem condições de fazer material de campanha. Cabrino não tem nada disso. Mas Cabrino tem um desejo no coração de trabalhar por você, criança, por você, adolescente, por você, idoso, por você, agricultor, por todas as classes sociais. Cabrino tem vontade, tem desejo no coração. Cabrino não sai por aí fazendo promessa que não pode cumprir, não. O único que faz a promessa e cumpre é Deus nas nossas vidas, porque Ele é fiel para cumprir. Essa é a minha opinião. Cristão evangélico, homem de Deus, pode se envolver em política sim. É por isso que a nossa política está corrupta, porque a gente entrega a nossa política de mão beijada aos corruptos, na mão dos corruptos, e estamos na pandemia. Mas os grandes que fizeram protocolos, que fizeram decreto, estão os mesmos que estão havendo flexibilização e o povo estão voltando a morrer do coronavírus. E aí, tem homem de Deus, cidadão de bem, que tem coragem de falar. E as pessoas me perguntam: por que, Cabrino, tu tá entrando na política de novo? Tu não tem condições? E eu digo o seguinte: eu tô entrando porque eu tô com uma curiosidade grande. De que, Cabrino? Para onde é que o dinheiro público está indo? O trabalho do vereador é importante em nossa cidade. Porque o vereador anda lado a lado com o povo, ele é os olhos do povo. Ele elabora as leis, ele que leva os anseios da população até o executivo. O trabalho do vereador é importante. Cabrino chegou na rua, aqui é onde ele reside, eu resido num bairro aqui na Nossa Senhora da Conceição, fazia 3 meses que tinha uma lâmpada queimada. Cabrino fez uma requisição de serviço e a lâmpada está aí. E eu tenho um documento para mostrar que Cabrino fez. Cabrino não é vereador, mas tem serviço prestado para a população. Então nós vemos vários homens da Bíblia que fizeram a diferença. Foi no período que as pessoas estavam mais com depressão, foi no período da pandemia. Os jovens depressivos, os senhores depressivos. Quando aconteceu a pandemia, que fechou os comércios, fechou toda a economia, fechou as igrejas, os templos, foram impedidos, fecharam tudo por medidas aí de saúde. E aconteceu o seguinte, que quando houve mais, a doença estava minimizando mais a situação, estava melhorando, uma flexibilização da retomada da economia, aqui em nosso município, foi uma luta para abrir as igrejas. E o povo queria orar, o povo estava com depressão. Cabrino fez um vídeo, tá lá no canal do YouTube. Eu vou deixar o link para vocês acessar esse vídeo. E ele fez um vídeo pedindo os políticos, o poder executivo, pedindo de que fizessem uma reunião e colocassem em pauta a questão da retomada
da reabertura das igrejas e dos templos, para o povo orar. E quando fizeram protocolos, criaram protocolos, e a igreja pôde abrir, sabe o que aconteceu? Deus fez um milagre. Pessoas saíram curadas dos leitos dos hospitais. Pessoas que estavam com depressão, Deus fez um milagre e saiu da depressão. E aí, eu lhe pergunto, cristão evangélico pode ou não pode entrar na política? Porque eu estou cansado de votar em pessoas desonestas, que pensam no seu próprio ego, que pensam no seu próprio eu, e esquece o bem-estar da população, esquece o bem-estar do povo. E Cabrinho fez, e o povo foi orar. E Deus fez o milagre. Então tudo isso, pessoal, vamos fazer a diferença, vamos mostrar que a força é do povo. O poder emana do povo. É um direito nosso. A força maior não é de político, não. A força maior é do povo, do cidadão, que tem os seus direitos garantidos pela Constituição Federal. Você é um cidadão de direito. Você merece respeito. Você só tem respeito na época da política? Olha o dedinho. Nós devemos bater no peito. Sabe por quê? Porque quem é que coloca os grandes, os políticos no poder, somos nós, a população, que é a maioria. E que tem o poder de votar. Nós colocamos e nós tiramos. O poder é seu. Seu voto tem poder. Agora eu peço todo dia a Deus, quando eu dobro meus joelhos, e peço a Deus para Deus abençoar o povo. Porque o povo merece respeito. O povo merece. E tenho mais para falar aqui, pessoal. Agora você que é evangélico, nós temos o dia do evangelho do nosso município. Nós temos o grande dia do evangelho do nosso município. É lei, né? Agora me diga, você pastor, para você pastor aí, me diga qual é a estrutura. Qual é a assistência aí que os políticos dão, o poder executivo, legislativo? Me diga qual é. Se você disser, eu calo a boca. Se disser, eu calo a boca. Porque no ano passado, o culto veio começar de 8h30, 8h40 por aí. 8h40, viu? As mães tudo com os filhos dormindo no braço. Eu tô mentindo? Só isso, não quero mais entrar em detalhe não. Agora vem me dizer que cristão não pode entrar na política? Só se você não quiser. Aí é com você, né? Cada um tem sua opinião, ninguém é obrigado a nada em virtude de lei. Só se ela é obrigada, a gente é obrigado. Mas fora isso, a gente não é obrigado a nada. Mas Cabrinho está aqui. E eu peço as orações dos irmãos. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também Ele é Deus. Porque eu perdi 2 campanhas. Mas eu digo que Jesus é bom. Porque Jesus é a nossa vida. E desde já, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida. Quero pedir a Deus que Deus abençoe a nossa cidade, abençoe a todos os políticos, todos eles, sem exceção, todos. Que Deus abençoe. Um abraço, Cabrinho querido.